grupo que eu participo, eu perguntei às meninas qual desses 3 tecidos eu ia fazer artesanato hoje. Então, foi vencido o tecido principal, que é esse florido. E eu fiz essa linda necessaire que eu vou ensinar a você agora, passo a passo, para você aprender tudinho. As medidas de cada peça eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu já cortei o tecido principal e o forro, já cortei também o bolso e o forro também, e 2 tiras para colocar no zíper. Eu cortei o zíper maior que a medida do tecido principal, porque é melhor sobrar do que faltar. Eu sempre uso o zíper por metro, mas se você não tiver, não tem problema, é só usar aquele zíper tradicional. Vou começar costurando essa faixa do lado do zíper, mas se você não quiser essa faixa, não tem problema, é opcional. Eu coloquei só para deixar a necessaire um pouco mais alta, porque na hora que eu cortei um pouco menor. Aí aqui eu vou costurar de um lado do zíper e vai ficar assim, todo aberto. E vou pegar o outro tecido também e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Lembrando, é frente com frente, tá? Eu vou colocar o tecido de frente com o zíper. E embaixo do zíper eu coloco o forro para costurar tudo junto. Vai ficar o forro embaixo, o zíper no meio e o tecido principal em cima. Depois que eu costuro, eu vou por cima passar uma costura reta, que nem eu fiz desse outro lado, para poder, quando for abrir o zíper, o cursor não enganchar. Então tem que fazer esse acabamento aqui no cantinho, tá vendo como fica? Cortei 2 quadradinhos para costurar aqui na ponta. Eu vou colocar frente com frente e passar uma costura reta de um lado. E do outro lado vou fazer a mesma coisa, só que antes eu vou dar um picotezinho aqui na ponta do zíper para poder colocar o cursor. Se você quiser também aprender outra necessaire que eu tenho aqui no canal, que é bem mais simples do que essa, eu vou deixar o link aqui no card e aqui na descrição do vídeo também, tá bom? É mais uma opção que você tem para fazer, para vender, usar ou presentear. Depois que eu costuro, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a ponta, vou dobrar para dentro e aí vou dobrar de novo para poder esconder a ponta do zíper onde foi costurado. Vou cortar primeiro essas pontinhas aqui do tecido para poder fazer o acabamento. Eu vou dobrar ao meio e vou dobrar de novo e vou passar uma costura reta por cima. E isso você vai fazer nos 2 lados. Peguei o tecido do bolso, costurei em cima do forro, costurei assim mesmo, de frente com o forro, tá? Deixei um espaçozinho sem costurar, que vai ser por onde eu vou virar o bolso. Fiz uma costura reta mesmo nas laterais, coisa simples, só para juntar as 2 partes, o tecido principal com o forro. E com a ponta da tesoura, você vai acertando a ponta, a parte de dentro, tá? Para ficar bem certinho. E para acertar esse bolso, para fazer o acabamento, eu vou pegar essa ponta aqui, vou dobrar para dentro. E com a ajuda de uma tesoura ou com uma caneta, o que você tiver aí perto, vai apertar aqui um pouquinho, ó, vai passar por cima. Ou então você passa o ferro quente, tá bom? Não muito quente, senão vai queimar o tecido. Eu vou utilizar mesmo o cabo da tesoura só para marcar, porque eu vou costurar ele no tecido, então vai esconder por onde foi que eu virei ele. E vou reservar, porque agora vamos trabalhar com a parte principal. Eu peguei o tecido, uma manta e o forro e costurei tudo junto, assim, ó, que nem eu tô mostrando aqui. Só que a manta é opcional, tá bom?
Eu que quis colocar a manta, mas se você não tiver a manta, não tem problema. Você pode fazer só com tecido e com tecido do forro. Vou pegar o bolso, vou medir aqui no meio as laterais para ficar igual. Se eu não me engano, é 5 centímetros ou é 6 nas laterais. Eu acho que é 5 mesmo, de cada lado. Você mede certinho e em cima você vai medir 3 centímetros. Para não sair do lugar, eu vou alfinetar os dois lados e a parte de baixo, porque na hora que for costurar não vai sair do lugar, né? E quando for costurar, prestar atenção que eu vou costurar só os lados e a parte de baixo. E ela vai ficar assim. Depois que eu costuro o bolso, eu vou para a parte de cima do zíper. Eu vou colocar o tecido frente com frente e vou passar uma costura reta. Vou fazer a mesma coisa na parte de cima, do outro lado. Vou colocar frente com frente e vou passar uma costura reta em cima, até mesmo da costura que já tá pronta. E vou cortar essas pontinhas que fica sobrando. Aqui na lateral, eu vou juntar as pontas, que não fiz nesse. Eu vou juntar as pontas e vou fazer o seguinte aqui. Nessa pontinha aqui, você coloca para dentro, no lado de fora mesmo, só que você pega a pontinha aqui e faz isso. E para segurar, não sair do lugar, eu vou colocar um alfinete para segurar, que vai ser aí que você vai começar ou terminar a costura, tá bom? Olha no outro lado para ver se tá os dois lados seguro. Vou acertar ela e vou passar uma costura reta até aqui onde tá o alfinete para segurar as duas pontas. Eu vou começar de baixo para cima. Vou começar aqui na ponta de baixo e vou passar a costura reta até ficar aqui no alfinete. Dou o retrocesso e corto essas pontinhas que sobrar. E ele vai ficar assim, ó. Agora, para dar o acabamento aqui nas pontas, eu vou pegar o viés e vou medir aqui o viés largo, tá? Eu vou medir aqui para sobrar mesmo de um lado a outro. E isso você vai fazer nos dois lados. Que agora eu vou te mostrar como é que se faz um acabamento com viés, tá? Eu vou cortar o meio, que eu vou costurar os dois lados. Eu vou abrir o viés, e isso mesmo aqui, ó, do jeito que eu tô fazendo aqui, eu vou abrir e vou passar uma costura reta, do jeito que tá aqui, tá? Vou fazer dos dois lados. Vou abrir o viés e vou passar uma costura reta aqui onde eu estou colocando. Lembrando que essa faixinha que eu coloquei o zíper é opcional, tá bom? Aí ela vai ficar assim. Quando você terminar, você faz o seguinte, você vai pegar o viés e vai dobrar para dentro, tipo escondendo a ponta. Se ficar maior não tem problema, é só você cortar a pontinha. Vou dobrar a ponta, fazer o acabamento, vou dobrar essa ponta para dentro e vou dobrar por cima da costura, assim, ó, que nem eu vou fazer aqui agora. Eu vou dobrando e marcando, porque na hora que eu for costurar, não vai sair do lugar. E nas laterais também, você já mede logo o viés, você vai medir logo e deixar cortado. E vou costurar, que nem eu fiz lá em cima, vou costurar aberto, porque na hora que eu for fechar, eu já fecho logo tudo de vez. E depois que eu costurar aberto, eu vou lá, viro o viés e passo uma costura por cima, do jeito que tá aqui. Na hora que for costurar na máquina, vai segurando para poder não sair do lugar. E ela vai ficar assim, ó, depois de costurada. Aí agora eu vou abrir a nécessaire, porque a gente agora vai fazer o fundo, a famosa caixa de leite. Eu vou fazer isso aqui, vou dobrar e vou passar uma costura reta
de um lado a outro e vou cortar essa ponta aqui, ó. E vou costurar o viés para dar o acabamento. Depois que eu termino, ela vai ficar assim. Aí agora você vai desvirar para você ver como ela ficou dentro e fora. Eu gostei muito de fazer essa necessaire. Vou acertando ela as pontas e lembrar que eu vou colocar essa pontinha, que foi a pontinha do zíper, vou colocar pra fora. Eu adorei fazer essa necessaire, porque você pode colocar o que você quiser aqui dentro e ainda ficou com bolsa aqui dentro, ficou bastante espaçosa. Você pode estar fazendo para você usar, presentear e até mesmo vender. E eu espero muito que você tenha gostado também. Então eu agradeço as meninas aí que votou da escolha do tecido, tá? Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Beijos!